Seja bem-vindo ao canal destinado à evangelização espírita, com vários vídeos com sugestões de aula, atividades, brincadeiras, peças de teatro. Fique à vontade para conhecer um pouco mais, já aproveita e se inscreve. O tema de hoje é Bezerra de Menezes, Receita de Amor. Esta aula é sugerida para crianças de 5 a 13 anos e a duração estimada é de 50 minutos. Nosso cronograma da aula, o primeiro momento é uma oração com todas as crianças, para agradecer e pedir ajuda aos bons espíritos para harmonizar o ambiente e nos inspirar. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de fazer a oração. E no segundo momento, o evangelizador conversa com as crianças sobre quem foi Bezerra de Menezes. E aqui a gente separou alguns itens, né? Bezerra de Menezes nasceu em 1831 no Ceará. Foi médico, político, espírita, conhecido como o médico dos pobres, porque atendia gratuitamente quem não podia pagar. Tornou-se um grande divulgador do espiritismo e exemplo de amor ao próximo. Sempre dizia que a caridade é o caminho para a verdadeira felicidade. E como dica, né, a gente sugere que o evangelizador conte como se fosse uma história, com emoção, com exemplos práticos, use linguagem simples e pergunte aos alunos, né, vocês conhecem alguém que ajuda outros sem pedir nada em troca? Então aqui uma outra sugestão é para o evangelizador se aprofundar um pouco mais sobre o Bezerra de Menezes. A gente cita aqui alguns episódios, né? Como que ele se tornou espírita, ele nasceu católico, é, quanto tempo, né, ele levou para assumir publicamente que era espírita. Tem vários momentos interessantes da história do Bezerra, por exemplo, também, né, que ele foi presidente da FEB. Então são coisas, às vezes, interessantes para contar para as crianças. E depois dessa conversa, a gente vai fazer a dinâmica consultório do coração. O objetivo aqui é trabalhar os valores da caridade, da empatia, inspirados em Bezerra de Menezes. E o que, que o evangelizador precisa já preparar para a sala? Corações de papel vermelho, canetas coloridas e uma caixa decorada, né, com consultório do coração. Cada criança recebe um coração de papel, escreve ou desenha uma atitude de carinho ou ajuda que podem oferecer a alguém. Exemplo: abraçar um amigo triste, ajudar a mãe em casa, ouvir com atenção. E depois que todos, né, eh, fizerem essa dinâmica com os corações, que vão estar nessa caixa decorada, eles devolvem os corações para a caixa, o evangelizador lê, né, e conversa com todo mundo sobre esses corações, e depois, com a ajuda das crianças, né, a gente vai colar esses corações ou no papel A4 ou numa cartolina com uma foto de Bezerra de Menezes no centro. Se vocês olharem aqui a foto ao lado, foi a atividade que a gente fez na sala, né? As crianças colocaram os corações e Bezerra no meio, né, o nome dele em cima e o médico dos pobres embaixo. Depois a gente vai para a atividade Minha Receita de Amor. O objetivo aqui é reforçar os valores de empatia e caridade de forma lúdica e afetiva. E quais são as instruções que a gente tem que passar para os alunos? Em uma folha decorada com o título, cada criança deve escrever uma receita de amor como se fosse um médico do coração. Essa receita deve conter ingredientes, exemplo, 2 colheres de paciência, uma xícara de carinho, 3 pitadas de perdão, e o modo de usar. Misture tudo e ofereça a quem estiver triste ou precisando de ajuda. Como vocês podem ver também na figura ao lado, a gente montou isso na sala, né? E as crianças assinaram ali, né? Como o médico do coração e colocaram, cada um fez a sua receita de amor. E a gente trouxe, né? De casa essas receitas já impressas, né? Para ficar mais fácil a dinâmica. E é interessante incentivar a criatividade, né? Para eles podem desenhar, colorir, bolar alguma coisa, né? Para colocar na receita, abusar da imaginação. E por fim, depois a gente faz uma oração de encerramento com todas as crianças. A gente sempre pergunta se alguma criança gostaria de
fazer essa oração e depois a gente pede para todas as crianças organizarem a sala, guardarem as canetas, né, os lápis de cor, jogar o lixo na lixeira e voltar as cadeiras para o lugar. É isso, a gente espera que vocês tenham gostado dessa sugestão sobre aula com o tema Bezerra de Menezes. Até uma próxima e boa evangelização para todos.